Paulo, e o Grupo Espírita Carvalho Schutel, o estudo desse livro magnífico, No Mundo Maior. Dr. Luiz Gustavo Mariotti vai fazer a abertura. Dr. Luiz? Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos internautas, os amigos aqui presentes. Mais uma vez, a nova temporada do nosso estudo, como Maida falou, da grande oportunidade que todos aqueles que terão a oportunidade de realizar o estudo conosco e de todos aqueles também que de casa assistirão às palestras e terão a oportunidade de refletir um pouco sobre a obra contida no livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior é o 5º livro da obra da série André Luiz, Chico Xavier. E nessa primeira aula do curso, nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos principais que a obra vai tratar ao longo dela mesma. E só para a gente destacar que o livro, a primeira edição desse livro foi em 1947, há mais de 50 anos aí, portanto. Antes dele, nós temos o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. É interessante destacar que se a gente fosse tentar dizer em uma única palavra ou num único assunto básico que esse livro traz, segundo o Eurípides Kuhl, um colaborador aí da Federação Espírita Brasileira, o conteúdo doutrinário desse livro trata da questão psíquica, a causa de diversos distúrbios, trazidas pela observação e pelo esclarecimento dos instrutores espirituais. Então, basicamente é disso que o livro trata. Porém, variados temas nós vamos encontrar ao longo dessa obra. Um deles são os atendimentos imediatos feitos pelos assistentes espirituais nos casos de loucura e suicídio. Alienação mental como fonte de doenças é um outro tema a ser discutido. E alienação mental não vamos entender apenas pelos transtornos mentais, mas vamos entender como os vícios mentais, sobre como os pensamentos não direcionados no bem, ou os maus pensamentos, como isso vai funcionar na verdade como fonte de doença mental, de doença física, de desequilíbrio interior, de desequilíbrio da alma. A compreensão mais adequada de quadros emocionais, de maneira que nós vamos entender um pouco melhor que aquilo que chamamos de perversidade nada mais é do que um estado de loucura momentânea. Que o sentimento de revolta nada mais retrata do que a nossa ignorância perante a lei de Deus, perante os ensinamentos de Jesus, perante a lei divina. E que o desespero, na verdade, ele deve ser encarado como uma enfermidade. E como toda enfermidade tem a sua causa e também tem o seu tratamento. A questão também do processo desobsessivo e o papel dos sentimentos, em especial do amor, como elemento curativo de nossas almas e elemento curativo nos processos de desobsessão, não só pelo doutrinador, mas também por aquele que é obsediado ou que se auto-obsedia. A importância da prece e seus efeitos, hoje, até mesmo do ponto de vista científico, vários estudos mostrando os benefícios da prece, do ponto de vista de equilíbrio emocional, de enfrentamento das doenças, muitos estudos mostrando que aqueles que se utilizam da religiosidade, da espiritualidade, têm um menor índice de transtornos mentais, conseguem controlar melhor diversas doenças, como o diabetes, como a hipertensão. Então nós vamos entender um pouquinho melhor esse efeito da prece dentro desse estudo.
Vamos ter também um esclarecimento mais detalhado sobre o cérebro humano, considerando o aspecto filogenético, a sua origem, né? Desde aí os primórdios, nos seres primitivos, chegando aí também na dimensão humano e espiritual e tentar entender, né, melhor como é que acontece essa evolução dos dois lados do plano, tanto do ponto de vista físico como perispiritual. Daí, com isso, nós entenderemos melhor o desenvolvimento dos hábitos, do automatismo e como isso se correlaciona junto ao corpo físico e perispirítico, o esforço e vontade, o ideal e a meta superior, né? Vai ser uma aula que a doutora Irvênia Prada vai dar para nós sobre o chamado cérebro trino, né? Que muitos já devem ter ouvido falar e nós vamos nos aprofundar mais em sua aula, que será em breve. Aspectos aí, então, de diversas condições físicas ou mentais, como por exemplo da epilepsia, o papel e os aspectos da mediunidade, né? Como podemos educar melhor a mediunidade, os desequilíbrios do sexo, os quadros de esquizofrenia, as consequências do aborto provocado, os efeitos e causas espirituais da dependência química por álcool, o socorro do André Luiz junto a seu avô, né, da qual tinha partilhado a sua existência ao longo da sua infância, e que após o seu desencarne e após André Luiz ter a condição, ele vai até aonde estava o seu avô, numa condição vibracional inferior, e dali o auxilia e o socorre. A questão social, né, também dentro de um capítulo, vai trazer a nós a compreensão, né, da questão social, das classes sociais, como elemento de trabalho educativo para o espírito, né, independente da classe social, da posição social que nós ocupamos, mas esse processo, muitas vezes, na condição em que nós estamos, tem como base o elemento de trabalho educativo para as nossas almas. E também o Lar de Cipriana, que é uma instituição benemérita na espiritualidade, e que, segundo o Eurípides Fu, ele diz aí uma verdadeira oficina de restauração do espírito. Então esses são alguns dos temas que nós vamos tratar ao longo do livro, e a gente conta com a presença, e mais do que a presença física ou a presença através da própria internet, mas que a gente possa se debruçar realmente sobre o estudo do livro. Vou dar uma sugestão que estava pensando em casa e que, ao menos para mim, me serve bastante. Quando nós estudarmos, tenhamos do lado um caderno, para que aquela ideia que nós lemos ou acabamos de ler, e outras que vierem em nossa mente, que nós acharmos que são mais relevantes ou que nos chamaram a atenção, procure anotar no caderno. Põe a data da aula, o título da aula, o tema, e faça isso. Porque dessa forma a gente vai poder tirar dúvidas, a gente vai poder meditar e refletir ao longo da semana sobre aquele capítulo ou sobre a parte que foi destacada ali no capítulo. É dessa forma que eu espero que o estudo vai ser muito produtivo para cada um de nós. Bom, aproveitando aqui essa nossa primeira aula, você preparar para a gente? Vamos então destacar, né, alguns comentários, algumas reflexões que o prefácio nos traz, né? O prefácio, ele foi ditado nada mais, nada menos por Emmanuel, né? Então, já é uma grande oportunidade de aprendizado. E o que ele traz de maneira muito profunda, muito coerente, muito amorosa. O título é Na Jornada Evolutiva, né? Então, todos nós caminhamos nas nossas jornadas evolutivas, não é verdade? Diz ele assim, então, que dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Ou seja, diariamente muitos desencarnam, né? O país da morte é o mundo espiritual. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos.
procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Ou seja, procedem das diversas partes do globo, né? Obviamente, se partem de diversas áreas do globo, partem de diversas culturas, de diversas formas de entender e dar sentido à vida, de compreender o lado espiritual, do entendimento ou da imaginação sobre o que acontece depois da morte, até mesmo aqueles que acreditam que após a morte do corpo físico não há sobrevivência daquilo que chamamos de alma ou espírito. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Nesse trecho chama a atenção, Emmanuel, a cada um de nós, de que a maioria de nós não vivemos no caminho reto, no caminho do amor, no caminho da sublimação. Por quê? Porque muitos de nós ainda estamos apegados às questões materiais, aos títulos, às posses, à vaidade, ao egoísmo, ao orgulho, às questões materiais. E muitas vezes nós não chegamos a sermos homens completos. Porque vamos compreender que hoje estamos aqui, mas jornadeamos em outras épocas. E nós também tivemos e ainda temos muitas dificuldades de viver no monte da sublimação. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Viveram a sua jornada atual, viveram as demais jornadas, passaram pela vida. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Isso ao longo das nossas reencarnações, em algum momento, provavelmente considerando que há alguns séculos atrás a tradição católica era a predominante, obviamente ele destaca aqui aquele entendimento, aquela compreensão que muitos ainda têm hoje, de que após a morte, ou vamos para um céu glorioso, onde conviveremos com os anjinhos, ou vamos para o inferno, onde queimaremos eternamente. Então, tendo Emmanuel dado essa fala em 1947, se nós considerarmos aquele contexto, onde a grande maioria da população aqui no Brasil era de católicos, né, serve como uma reflexão, né, que ele traz nesse sentido. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória, ou seja, após a morte do corpo físico, perderíamos a memória, não lembraríamos de nada, tudo acabava. E, se filiados às escolas religiosas, raros excetuados contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então aqui é aquela concepção de que, bom, se eu sou batizado, se eu pago dízimo, se eu faço tal coisa, eu sou salvo. Por outro lado, se você não fizer isso, você
é um pecado mortal, você vai estar destinado ao inferno eterno. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Onde receber inúmeros corações, milhões de corações que desencarnam diariamente? Será que aquele que desencarna no Brasil, que é um trabalhador da casa espírita, ou que é um evangélico, que é um católico, ou que não tem religião, esses terão a mesma compreensão, ou mais do que isso, eles serão recebidos, e mais do que a religião em si, de acordo com a sua moralidade, com aquilo que fez de bom ou deixou de fazer? Será que todos esses e tantos outros que desencarnam na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, vai ser a mesma recepção? Vai ter alguém que vai falar com eles em português? Ou vai falar em inglês? Porque muitas vezes é a língua ali que cada um está mais habituado naquela cultura, concorda? É algo para a gente parar para pensar. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Então, haveria a mesma receptividade às pessoas tão diferentes quanto aos seus ideais, concepções e vivências? Permaneceriam no mesmo clima vibracional? Não, né? A casa espiritual será diferente. Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Portanto, a lei divina, só um monte, hein? A lei divina, de acordo com a nossa conduta individual, ela considera, quando nós desencarnamos, o que é mais importante para Deus é o que é onde nós conseguimos trilhar mais. Se do lado do bem ou do não bem. O trabalho, a verdade, a boa vontade, o amor ao próximo, a compreensão, tudo aquilo que Jesus, na verdade, convida a cada um de nós viver. Da contínua peregrinação do sepulcro, participam todavia santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Todo mundo parte dessa vida. Todos desencarnarão. É o caminho de todos nós. A morte é algo natural. E muitas vezes na nossa sociedade ela não é vista como algo natural. Ou ela é vista como algo ruim. Ela é vista como algo relacionado ao sofrimento. Não que muitas vezes as pessoas desencarnam, muitas vezes numa condição de muito sofrimento, né? Muito trágico. Por outro lado, a doutrina espírita coloca, a doutrina dos espíritos, esclarece melhor os porquês e o fenômeno daquilo que chamamos de morte. E também nos esclarece sobre a nossa destinação, sobre a nossa origem, a nossa formação e constituição. Então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, recebe a todos. O violento, o orgulhoso, o bondoso, o caridoso, o egoísta, o mais desprendido, o mais apegado. Né? Como avaliar, por bitola única, recipientes tão heterogêneos? Como é que você tem uma forma só de você julgar e avaliar? Qual é a história de vida daquela pessoa? Qual é a história reencarnatória daquele ser? O que levou ele a agir ou fazer determinadas coisas, ou agir e seguir um determinado caminho? Né? Seria ele condenado, após ter uma única vida, a uma destinação, seja o céu dos anjos, por apenas um arrependimento?
ou a um inferno, ou ao inferno eterno, dado ao fato de que temporariamente ele não conhece, né, a misericórdia e a bondade divina. Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? O católico, o espírita, o evangélico, o hindu, o muçulmano, não somos todos irmãos? E por que motivo fulminar com inapelável condenação aos delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letras de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Por que do nosso julgamento? Né? Por que do nosso preconceito? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado semelhantes a flechadas, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo à metralhadora? Teria como julgar com o mesmo peso? Daria para medir com a mesma balança? Onde ficaria a consciência nisso? Né? Onde é que ficaria a tomada de consciência? Né? Será que a tomada de consciência também não é um fator para que Deus possa avaliar e julgar melhor aquele que comete essas iniquidades? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? Será que no final é só isso que vale para que a gente possa ter a nossa estadia no mundo espiritual seja mais adequada? Será que é essa a ideia? Será que é só arrependimento? Ou será que existe uma lei chamada lei de ação e reação, uma lei de progresso, uma lei de amor por trás, que faz com que cada um de nós, ao longo das nossas jornadas, vamos trabalhando e por méritos próprios vamos conquistando a nossa moralidade, vamos conquistando o merecimento, né, de estarmos numa determinada posição, onde, obviamente, numa condição melhor, assim como os espíritos mais evoluídos tenham o trabalho, o exercício do bem, né, sempre constante, né? Somos convidados a esse estado. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. A reencarnação é uma lei natural. Você pode acreditar ou não, né? Mas, segundo a doutrina dos Espíritos e muito daquilo que tem se estudado, né, há muito mais evidências falando sobre a existência da alma, sobre a reencarnação, do que não. Mas você tem todo o direito de não acreditar nisso. Aqui, né? E se mera obra de arte humana, olha que comparação interessante. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Quer dizer, se muitas vezes, né, vamos tomar o exemplo das pirâmides, por exemplo, né? Quantas centenas de anos, né, que muitas delas demoraram para serem construídas, outros monumentos, né? Imagina se uma mera obra de arte humana exige tanta paciência e tanto esforço, o que dizer
do nosso aperfeiçoamento enquanto espírito em evolução? Será que teremos condições de resolver todos os nossos problemas, desenvolver todo o nosso sentimento de amor em uma única encarnação? Compreenderíamos a verdade apenas em uma vida? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com a preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico. Foi talvez as nossas concepções no passado, e como é ainda de muitos irmãos. Preferiram a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor. Então, para que a gente possa serenar o nosso coração, nós só precisamos disso, sabedoria e amor, para a gente poder conquistar um reino de felicidade, que é íntima e que se dá também à medida em que vamos construindo um mundo melhor, um relacionamento melhor, uma paz íntima e uma paz ao redor dos ambientes onde nós trabalhamos de maneira mais adequada. Sabedoria e amor, simples? Não é simples, né? Eu pensei que alguém ia dar risada, que alguém ia... Não é simples. Ter sabedoria e ter amor é um dos grandes desafios de cada um de nós. Nas nossas provas do dia a dia, no contexto de família que nós temos, na situação de trabalho que nós vivenciamos, no convívio com aqueles dentro da casa espírita. Aprender a ter sabedoria e a vivenciar o amor demora esforço, demora tempo, demora boa vontade. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada. Não há um estado, repentino de felicidade que nos vai ser apresentado. Não. Onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento. Somos filhos de Deus em crescimento. Seja nos campos de forças condensadas, mais materializadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos, os mais evoluídos, são de ordem evolutiva. Se eles chegaram numa condição de maior evolução que nós, foi por mérito deles. Pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto, a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Portanto, aquela ideia de céu ou inferno, da condenação eterna, perde o sentido filosófico e moral, se compreendermos que todos nós somos filhos de Deus e que Ele quer a nossa felicidade, e que Ele quer que a gente
mereça esse estado, que a gente conquiste. Nós é que precisamos correr atrás disso, através do estudo, através da vivência dos ensinamentos do Cristo, trabalhando os sentimentos de mansuetude, de paciência, de amorosidade. É fácil? Não é fácil, mas é o caminho. É o caminho. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste, né? Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Ah, porque eu trabalhava na casa espírita, eu dava passe, eu dava palestra, eu cuidei de não sei quem, etc. Está tudo resolvido. Agora, depois que eu desencarnar, eu sei que eu vou estar, né, lá no nosso lar. Né? Não é assim. Vai ser se a gente se esforçar. Vai ser se a gente se dedicar e tiver boa vontade para caminharmos no caminho do amor, né? E da caridade. Isso. Cada criatura transportará essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Olha a lei do trabalho, olha a lei de esforço, a lei da boa vontade, né? Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com as aparências externas. Não vem só com o fato da gente frequentar o centro espírita, receber o passe, fazer o evangelho no lar, né? Ajuda, mas não é só isso. Os companheiros que compreendem, na experiência humana, a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural que às vezes a gente não consiga compreender, né, algumas questões que envolvam o nosso aperfeiçoamento, o nosso desenvolvimento, a lei que rege o universo. Porém, cada lavrador, cada um de nós, respiramos o ar do campo que escolheu. Nós podemos escolher o caminho da retidão, o caminho do esforço, o caminho do bem, da caridade, da compreensão, do combate aos nossos maus pensamentos, no combate ao nosso egoísmo. Ou podemos escolher o outro caminho. Porém, cada um de nós, lavradores na seara do Mestre, respira o ar do campo, ou seja, estará numa condição, e está atualmente no plano físico e também no plano espiritual, aqui em questão, de acordo com o ar que ele respirou, de acordo com o seu trabalho. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, a todos, crentes ou descrentes, violentos ou amorosos, a todos pedimos que tanto eles quanto nós recebamos a bênção do Eterno. E aí, para a gente poder fazer algumas reflexões sobre o tema,
Depois eu vou pedir para o Maida também fazer as suas colocações, se assim ele o quiser. Passa o slide. Pode. Então eu trouxe algumas reflexões, onde assistindo a palestra um dia do Haroldo Dutra, e a palestra dele agora eu não me recordo o título, mas dentro da apresentação dele, ele trouxe uma reflexão sobre esse aspecto, sobre o prefácio desse livro, né? E aí foi interessante, né, que ele disse assim: o espírito encarnado, ele é um viajor. Nós somos viajores e a gente tem que tentar compreender isso um pouco melhor, porque muitas vezes a gente se desespera com tantas coisas no nosso dia a dia, nas questões da materialidade, dos sentimentos, da mágoa. E como um viajor, gente, nós temos um dia de partida e um dia de chegada. Quando a gente viaja, a gente não prepara a mala? Não põe a camiseta, os shorts, o biquíni, ainda mais quando a gente vai para a praia, não é? Arruma lá o chinelo, o sapato, a gente se prepara para viajar. A gente compra a passagem, escolhe o hotel. Não tem todo um preparo? Então, por que a gente não se prepara, então, para que a gente viva a principal viagem de nossas vidas, que é a nossa existência? Não é? Então, que a gente não se esqueça dessa condição de viajor. E o que levamos na nossa bagagem? Qual o chinelo que levamos? Qual é a camiseta que levamos? Qual a camisa? Paramos para pensar na transitoriedade da vida? Na morte, no corpo físico? E o que é a morte? O que acontece depois da mesma? Que fatores contribuem para esse processo? A doutrina espírita vai nos esclarecer. A obra de André Luiz fala de um mundo espiritual próximo a nós. Estamos, nesse intercâmbio contínuo, influenciando e sendo influenciado pelos espíritos. O mundo espiritual está ali, não está longe. A obra não fala de anjos, fala de seres de luz e de sombras. Os espíritos ditos, considerados evoluídos, eles também passaram pelo mesmo processo de aprendizado que nós estamos passando hoje. Não vamos colocá-los, e aqui não é nenhum demérito, mas não vamos colocá-los como muito longe de nós, ou Jesus como muito longe de nós. Vamos aproveitar os seus exemplos para que a gente se faça mais próximo deles. É diferente. Não é eles estando próximos a nós, mas é nós estarmos próximos a eles. E como que a gente faz isso? Trabalhando a nossa moralidade, fazendo a reforma íntima, Então, fala de seres que são imperfeitos, que têm o lado das sombras, das dificuldades, mas também das virtudes, E que muitos, como nós, procuramos, e que procuraram corrigir seus erros, que venceram a si mesmos e tornaram-se, portanto, benfeitores espirituais. Então, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento, nós atingirmos, quando nós desencarnarmos, uma condição vibracional melhor. Para que isso aconteça, não existe, segundo as palavras do Haroldo, não tem varinha, não tem poção mágica. E como diz o instrutor para André Luiz, você sanará suas dúvidas no serviço ao próximo. Você pode estudar, você pode ler, você pode fazer um monte de coisa. Mas o mais importante é que a gente possa servir ao próximo. Porque é só quando nós atuamos de maneira positiva e amorosa junto ao nosso próximo, é que nós vamos nos renovando e sanando muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas angústias, aquilo que nos traz ou que nos preenche daquilo que chamamos de sombra. E vamos colocando mais luzes dentro de nós. A obra de André Luiz não é uma passarela de moda e costumes,
muito menos revista caras. Sabe aquela coisa para a gente contemplar, achar bonito, ah, que legal, nossa, como falou bonito, né? É isso que ele quis dizer com essas palavras. Na verdade, trata-se de uma lição a ser descoberta e meditada. Né? A gente tem que introjetar isso dentro de cada um de nós. O Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, uma vez disse ao Haroldo que o nosso desafio dentro da doutrina espírita é conseguir uma evolução consciente. Não é sermos espíritas por ser espírita, né? Mas é saber por que somos espíritas e sermos verdadeiros espíritas, verdadeiros homens de bem. Que aí também não precisa ser espírita, né? Homens de bem, qualquer um pode ser, não é? Qual o propósito da nossa existência? Por que estamos encarnados, por exemplo, na nossa família? Né? No momento onde a gente vive várias questões, seja o próprio envelhecimento da população, frente a todas essas questões de corrupção, de guerras que estamos vivenciando, os refugiados, né? É imprescindível que a gente consiga compreender tudo isso de uma maneira adequada e que a gente possa ser uma luz junto a esse estado aparentemente momentâneo de sombra, para que o mundo de regeneração realmente ele possa se consolidar no nosso planeta. E obviamente, tenhamos a certeza de que o mais importante para Deus e para Jesus é que a gente cumpra com os nossos compromissos individualmente, no sentido da nossa melhora íntima e do bem que façamos aos outros, da melhora que trazemos na vida da nossa sociedade, né? Então, isso é o mais importante, porque é disso que será prestado conta quando nós desencarnarmos. Algum comentário, alguma pergunta? A nossa vida é uma escada bem aguda. Nossa vida é uma escada bem aguda. Como essa aqui, né? Gradativamente nós temos que subir, e é infinito. Pois é, gradativamente temos que subir e é infinito. Com certeza. Não dá para parar. Pois é. Vai, sem fim, né? Maida, um pouquinho. Eu vou aproveitar, pegar esse gancho aqui, ó. Nosso desafio dentro da doutrina espírita é conseguir uma evolução consciente. Veja, o que é que o Cristo nos diz? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Estamos tendo aqui nesta assembleia, nessas aulas, uma oportunidade ímpar de nos aprofundarmos no conhecimento. Este livro, No Mundo Maior, vai nos aproximar uma exatidão fantástica sobre as nossas doenças. E via de regra, são na maioria todas decorrentes dos nossos pensamentos que não estão sendo levados de acordo com o universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Então o que acontece? Nós lesamos o perispírito, que é a forma, automaticamente a forma que é o corpo ficará lesado também. Neste livro vão ser abordados aspectos, pontos da medicina em que vai mostrar exatamente o porquê deixamos de orar e vigiar. Olha, tá vendo? Você ficou lá, ficou bravo porque o teu chefe te pisou no pé, aí você fez uma carta brava. Quando o chefe leu a tua carta, ele ficou mais bravo ainda, foi lá tirar satisfação, jogou aquele dardo fulminante no outro, o outro no outro, no outro, e assim vai. Então nós temos que aprender, e isso vai ficar patente nesse estudo, que se nós não buscarmos e não cultivarmos o amor, nós seremos como aquelas pessoas que tomam veneno e acham que o inimigo vai morrer. Então nós precisamos tomar muito cuidado e aproveitar este momento para aumentar a nossa sabedoria. E vai haver muita oportunidade aqui. E o importante é que nesse convênio com a AME, os médicos vão estar presentes para falar da parte médica.
Então vamos trabalhar, meus amigos. Não é só nós ficarmos aqui imaginando que só sentar aqui e acabou, vamos embora. Não. Aula dada é aula estudada no mesmo dia em que ela for dada. Porque se não for estudada, ela simplesmente será apagada da nossa mente. Então, se nós queremos subir, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, aceitar isso aqui, que o nosso desafio é conseguir uma evolução consciente, estamos com tudo na mão. Vamos ou não vamos? Depende de cada um de nós. Comentários de vocês, perguntas, que isso aqui é uma via de duas mãos, vai e volta. Não é só para a gente ficar falando. Vocês concordam com tudo isso que está aqui? Ou Jesus estava errado? Vocês não acham que Jesus estava errado? Ele não deveria dar tudo bom, tudo fácil para a gente? Um lugar gostoso, comida à vontade, farra à vontade, não é verdade? Não era isso que ele tinha que dar para nós? Óbvio que não, né, meus amigos? No universo, tudo é trabalho contínuo, constante, incessante. Por que nós não teríamos que trabalhar? O próprio Cristo foi claro: meu Pai não cessa de trabalhar. E por que nós que viemos aqui numa experiência, numa aula, numa escola chamada Terra, não teremos que trabalhar? A oportunidade está aqui. Vocês concordam ou não? Eternamente, né? É isso aí, Sebastião. É isso. As doenças congênitas são fruto dos pensamentos atuais ou do passado? Desculpe, eu não vi. As doenças congênitas são frutos de pensamentos atuais ou de vidas passadas? Uma coisa está imbricada na outra. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não sai. E tudo que fizermos, de bom ou de ruim, estará impregnado em nosso inconsciente. Você, eu e qualquer um de nós, se batermos de frente com as leis do universo, Deus não vai proibir, mas te prepara. Você matou ele hoje, se não for nesta vida, na próxima você será morto. Então, tudo depende de nós. Arregaçarmos as mangas, olharmos para os céus, não no sentido de adoração simples, mas de abrir o coração e buscar esta coisa maravilhosa que é a paz, a harmonia, o equilíbrio e o amor. Se assim estivermos, nós vamos quitando o passado e as doenças vão desaparecendo. Por exemplo, se nós nos suicidarmos colocando uma corda no pescoço, o que acontecerá na próxima existência comigo? Lia isso hoje ainda de Emmanuel. O que vai acontecer? Teremos desarranjos mentais fortíssimos, porque atuamos contra o nosso sistema nervoso e também teremos problemas no pulmão, no pulmão, na respiração. Aí. Então, o passado, hoje, é a colheita da semeadura feita antes e é a semeadura do que vamos colher amanhã. Tá bom? Mais comentários, meus amigos? Então, só complementando o que o Maida falou, né? Eu acho que muitas vezes a gente, e o livro vai trazer essa oportunidade para cada um de nós, para a gente entender, né, um pouco a origem, muitas vezes, daquilo que chamamos ou como doença, ou como sofrimento, ou como prova, ou como expiação. Bem como também compreender várias outras questões, como por que encarnamos aqui no Brasil, por exemplo, por que estamos dentro da nossa família, por que muitas vezes nós temos o compromisso com a nossa profissão. Então, eu penso, por um lado, também, que além da gente compreender os porquês, sempre eu procuro trazer isso, né, seja no dia a dia, seja dentro da casa espírita, é que muitas vezes a gente fica tão focado na questão dos porquês, e às vezes a gente não está preparado para saber o porquê das coisas. E se a gente soubesse, talvez isso não ia trazer um aperfeiçoamento nesse momento da nossa encarnação. Talvez daqui 15 anos, 20 anos, ou talvez quando nós desencarnarmos, nós vamos conseguir compreender melhor algumas situações que nós vivenciamos. Mas eu acho que é super importante
que a gente procure, através do conhecimento da doutrina, e basicamente também através da vivência do Evangelho do Cristo, que a gente procure elementos, seja através da compreensão, seja através da resignação, da paciência e de uma postura proativa para que a gente possa aproveitar a nossa jornada terrena da melhor forma possível. Porque independentemente de qual seja a causa de algum problema que estamos vivenciando hoje, se nós apenas nos concentrarmos nessa causa, talvez ela pudesse atrapalhar o nosso desenvolvimento, trazendo culpa, remorso, ódio. Imagina você saber que dentro da tua casa você convive com alguém que numa outra vida te fez algum mal, te prejudicou, te fez qualquer outra coisa nesse sentido. Então, muitas vezes nós observamos, né, seja nos nossos trabalhos junto à doutrina, seja em outras situações, em outras casas espíritas, que muitas vezes, e até nós mesmos, muitas vezes nós temos essa angústia, né, de respostas, e queremos as respostas e queremos, né, que seja feito a nossa vontade naquele momento. E não é bem assim. O que nós vamos ter a oportunidade de estudar junto à obra, e todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho aqui na frente, que ouvimos os outros expositores, quando nós trabalhamos, né, nas diversas atividades, seja nessa casa ou em outras que nós frequentamos, é a oportunidade que a gente tem de refazimento, oportunidade de colocar em prática as nossas potencialidades, porque ao desenvolvê-las e ao servir ao próximo, estaremos sim resgatando os nossos débitos. Vamos pegar o exemplo do Chico Xavier, que tinha suas limitações físicas, e nem por isso ele parou. Exatamente. Ele seguiu, é o maior exemplo que a gente tem. Né? Não estou dizendo que muitas vezes a dor, a angústia, a depressão, elas precisam ser também acolhidas, tratadas, amenizadas do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico e também espiritual. Também não vamos aceitar passivamente, não. Nasci com um determinado problema ou com sofrimento, tem que ser assim, não. Vamos procurar enfrentá-los positivamente. Eu gosto muito desse termo.